Bom, hoje a gente vai falar sobre o estágio. Essa apresentação ela é com base num estágio que foi realizado no primeiro semestre desse ano, na empresa Móveis Campo Largo. Aqui são alguns tópicos do porquê que o estágio é importante. Então, principalmente pela criação de experiências, porque é no estágio que o aluno vai ter o conhecimento prático daquilo que ele já conhece de forma teórica dentro da sala de aula. Segundo, porque é a partir do conhecimento do meio de trabalho que ele vai conseguir adquirir experiências e vivências para atuar mais para frente nessa área, caso for aquela escolha. Então a gente sempre tem a dualidade da sala de aula e o ambiente de trabalho. Então na sala de aula a gente vai aprender tudo aquilo que é mais teórico para que a gente possa ter uma boa prática dentro do ambiente de trabalho, conhecendo os métodos, os procedimentos, para se chegar a algum resultado. O que foi desenvolvido no estágio foi principalmente a criação de projetos de interiores, desde a questão de mobiliário até a ambientação dele. Então, a apresentação de projetos era feita para os clientes a partir de um projeto já elaborado para aquele cliente. Tudo começa com a questão do leading, que é a primeira conversa que o projetista vai ter com a pessoa para ver o que ela realmente quer e quais as necessidades que o projeto precisa suprir. A partir disso, depois que o projeto ele é pronto, são realizadas as renderizações de projeto. Então, a caracterização da unidade de estágio. O estágio foi feito na Móveis Campo Largo. Ela fica situada na Avenida Manuel Ribas, 5401, no bairro Santa Felicidade. Ela é uma empresa bem antiga, ela já surgiu em 1961, fundada por dois irmãos que tinham uma pequena marcenaria. No início, a marcenaria fazia móveis principalmente para outras lojas venderem, mas vendia em uma loja pequena que ficava em Campo Largo. Alguns anos depois, houve um grande incêndio que destruiu toda a marcenaria. A partir disso, veio a ideia de reinventar a marca Móveis Campo Largo. E aí realmente surgiu a ideia de expandir toda essa marcenaria e criar um ambiente maior e que oferecesse mais coisas, mais produtos. Então foi construída uma grande sede na cidade de Campo Largo, com grandes barracões, e foi investido em mobiliário novo, mobiliário e maquinário para que o ambiente pudesse ter uma mão de obra maior e produzir mais produtos em pouco tempo. Com a ampliação da fábrica, surgiu a rede de lojas. Então essa ideia veio do filho do dono, Edson Maroc, que é formado em Economia e Administração de Empresas. Então o projeto era para que fossem criadas em torno de 10 lojas espalhadas por várias cidades vizinhas, vendendo o mesmo produto. Dessa ideia surgiram as 10 lojas que existem hoje, nas cidades de São José dos Pinhais, Campo Largo e Curitiba. Essa marca se tornou uma marca consagrada, principalmente no Paraná, em 2006, com a premiação Top of Mind, que avalia o quanto uma empresa é benquista pelos paranaenses. Nela existe um setor de projetos, então o setor de projetos ele funciona em todas as lojas com 2 projetistas. As etapas de projeto são 6. A gente tem a conversa com o cliente, a escolha da linha que vai ser trabalhada, porque a Campo Largo trabalha com 2. A criação dos dossiês, a elaboração do projeto, a renderização do projeto e a apresentação dele para o cliente. Na conversa com o cliente, o projetista ele deve fazer várias perguntas para entender melhor aquele cliente, o que ele precisa e como eu vou desenvolver esse projeto. Então, é muito importante saber qual a referência que o cliente já tem, porque não adianta você trabalhar, por exemplo, numa linha clean, se o cliente ele gosta de uma linha um pouco mais ornamentada. Outra coisa é se o cliente já conhece as linhas, é importante apresentar para ele a linha da Adesto e a linha da própria Campo Largo.
Também é importante saber a questão dos pontos elétricos hidráulicos e quais elétricos o cliente já possui ou quais ele pretende comprar. Os pontos elétricos hidráulicos eles interferem muito dentro do projeto, pois tem uma NBR que regulamenta como devem ser feita a distribuição deles dentro de um projeto de mobiliário e layout. Então eu não posso, por exemplo, colocar um ponto elétrico na traseira de um mesmo móvel que tem um ponto hidráulico, para que no caso de um vazamento não tenha o perigo de curto-circuito. Os elétrons que o cliente tem ou que ele vai comprar são importantes porque cada produto tem uma dimensão específica. Então, quando o cliente vai à loja para fazer o projeto, a gente sempre pede para que ele já tenha em mãos algo referente ao que ele vai colocar de elétrons. Então, se ele, por exemplo, quer colocar uma geladeira Electrolux de 360 litros, ela tem uma especificação só dela e a gente vai pegar o manual do produto, o manual de instalação para poder fazer o projeto. Porque cada geladeira, cada fogão embutido tem um espaçamento específico para que ele possa ser instalado. As geladeiras, por exemplo, elas precisam de uma ventilação traseira desde a parte do teto até a parte de baixo. Os fornos elétricos, eles precisam ter uma caixaria sem tomada, sem nada, ao redor dele para que caso haja vazamento de gás. Então, cada produto precisa de algo específico. Outra coisa que também é importante é saber se o cliente já tem uma paleta de cores, pois muitos dos clientes que vão à loja, ele já tem um projeto de layout feito por um arquiteto, e o arquiteto normalmente já define as cores que vão ser utilizadas no ambiente. Depois disso vem a escolha da linha a ser trabalhada. Então a Campo Largo trabalha com a linha da Desso e a linha própria da Campo Largo. A Desso ela possui alguns pontos a mais que a linha da Campo Largo. Por exemplo, as ferragens Blum, que são ferragens mais duráveis, atualmente são conhecidas como sendo as melhores do mercado. Pela questão dos amortecimentos. Então eu posso bater uma porta, eu posso jogar uma gaveta que ela não vai bater, ela não vai estragar. A Adesso também ela possui um maior leque de cores em MDF. Então ela vai desde o amarelo, o vermelho, azul até as cores mais básicas. Então dá a possibilidade de trabalhar com pontos de cor dentro de um projeto. A Adesso também trabalha com a caixaria de 18mm, então ela é uma caixaria um pouco mais grossa do que a da Campo Largo, que trabalha com 15,5mm, o que torna o produto um pouco mais durável e mais resistente. Também ele tem um diferencial que é a pintura em laca. Normalmente as empresas, a maioria delas trabalha somente com o MDF já laminado, porque é um produto mais fácil de encontrar no mercado e mais fácil de se trabalhar. Já a pintura em laca, ela não é simplesmente uma tinta, a pintura em laca é uma massa que é passada no móvel. Então ela é passada no móvel depois de ser que ela é lixada e passada outra demão e mais um verniz de acabamento. Então é um processo muito mais demorado e que dentro da indústria acaba sendo difícil de ser feito. Essa linha também permite desenhos esculpidos, então como as peças, quando elas são feitas em laca, elas são artesanalmente feitas, eu posso esculpir qualquer desenho e passar a laca por cima, o que traz a possibilidade de trabalhar com uma linha provençal, por exemplo. Já a Campo Largo ela tem um custo-benefício maior, então enquanto eu gasto um valor X na Campo Largo, na Adesso eu vou gastar 40% a mais pela questão desses tópicos, principalmente das ferragens. A Campo Largo, apesar dela não trabalhar com as ferragens Blum, ela trabalha com as ferragens com amortecimento. Então, ao invés de usar, por exemplo, corrediças telescópicas, que são aquelas que ficam na lateral da gaveta, a Campo Largo usa a corrediça oculta, que ela fica embaixo da gaveta e possui amortecimento. Então, eu posso jogar a gaveta que ela não vai bater. A empresa também fornece garantia de 10 anos para a linha própria de planejados. E, como eu já disse, ela trabalha com tons mais neutros, então do bege, branco, cinza, ao invés de trabalhar com cores muito gritantes. A criação do dossiê é um documento que vai dizer todos os dados, tanto do cliente quanto do projeto que vai ser executado.
Então eu vou ter informações do cliente como nome, endereço, telefone, e-mail e vou ter informações sobre o que eu vou precisar ter no meu projeto. Então se o cliente tem geladeira, se tem cooktop, se é fogão, então isso permite que eu saiba o que ele vai precisar e quais as medidas dos produtos que eu vou precisar para fazer o projeto. A elaboração do projeto, que é a quarta etapa, ela é feita dentro do software Promob. Essa aqui é a tela dele, é a tela de mobiliário dele. Todas as lojas, principalmente a Campo Largo, dela trabalha com duas linhas, a Adesso e a Campo Largo. Então as duas possuem software, são o mesmo software, mas com um layout diferente. Pois a Adesso, ela trabalha com caixarias de 18 mm, 25 e 42. A Campo Largo trabalha com caixaria de 15,5, 25,5 e 42 milímetros. Então, os módulos da Campo Largo, principalmente, eles podem ser ajustados milímetro por milímetro em todas as dimensões, tanto na profundidade, largura e altura. Na fase de renderização de projeto, são colocadas todas as texturas que eu vou ter no ambiente. Então, desde piso, se o cliente tem um porcelanato, eu vou colocar um porcelanato, porcelanato, sanca, textura de parede, cortina, decoração, todos esses detalhes entram nessa parte. Aqui, principalmente na parte de renderização do projeto, que é a parte que a gente vai decorar o projeto, são utilizadas as leis da Gestalt. Então eu uso a parte de segregação, eu uso a união da forma, para trabalhar com a questão dos cheios, vazios, dos verticais com os horizontais. Nessa parte também que é adicionada a iluminação, para que o ambiente fique bem claro e possa ser entendido. E são feitas imagens de todas as vistas do ambiente, para que eu possa me sentir dentro do projeto e ver todos os cantinhos dele. A resolução é feita em HD, para que eu possa dar um zoom e não perder a qualidade nos detalhes que forem mais importantes dentro do projeto. Na apresentação do cliente eu vou apresentar as imagens renderizadas e vão ser feitas as modificações, caso sejam pedidas, as modificações dentro do projeto. Então, se eu quero uma gaveta menor, se eu quero mudar algo de lugar, é nessa parte que a gente realiza. Também é feita a apresentação das cores de MDF, para o cliente ter certeza que é aquela cor mesmo que ele vai querer. E é feita a escolha dos acabamentos, tanto os vidros, espelhos, como os perfis. A Campo Largo, ela trabalha com dois tipos específicos de perfis, que é o perfil sobreposto, que normalmente é trabalhado nas cores prata, cobre ou preto. Então são diversos modelos em diversos tamanhos. E também o modelo perfil, que existem o perfil gola e o perfil cava. O gola, ele é anexado em cima da chapa de MDF e o puxar dele é pela parte de cima. Já o perfil cava, ele é feito anexado pela parte de trás do MDF e puxado pela parte de baixo. Quanto à análise das atividades, a gente trabalha principalmente em todo o estágio que foi trabalhado, foi a ergonomia, a funcionalidade e os padrões de altura. Então a ergonomia já seguindo o que o Neuffer ensina dentro da sala de aula. Então a gente consegue ter uma ideia de qual a altura que uma pessoa precisa para uma bancada quando ela está sentada, qual a altura que vai ter um ambiente, um armário para que ela consiga alcançar. Então ele trabalha com todas essas partes de medidas específicas. E também a questão da funcionalidade. Então eu não posso ter um ambiente apenas estético, ele precisa funcionar para as minhas necessidades. E os padrões de altura, que também são trabalhados no Neuffer. A questão da Gestalt, ela é usada principalmente no layout, na definição de um layout, e na parte de ambientação para a geração da renderização das imagens.